Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Ter foco na vida ajuda a conquistar e a avançar nessa jornada em cada etapa. Precisamos saber o que queremos. E o cristão não pode ser diferente. E o Senhor Jesus, ele direciona os discípulos para o foco correto que todo cristão deve ter em sua vida, porque difere muito do foco que o mundo tem. Nós estamos em Mateus, capítulo 16, versículo agora 24. Ele diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus estava falando antes sobre o seu sofrer. No versículo 21 diz que Jesus começou a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, como de costume, toma a dianteira e ele, sozinho com Jesus, vai tentar confortar Jesus com palavras que não vinham do Senhor. Porque, de fato, o que Pedro fez foi tentar Jesus, querendo levá-lo para longe da cruz. Eles não entendiam ainda que a cruz do Calvário era exatamente o caminho da redenção. Eles não haviam entendido ainda que o que eles precisavam era da justificação, o pagamento dos pecados. E o Senhor Jesus, depois de repreender Pedro, ele então se volta para todos os discípulos e mostra para eles que há uma aplicação para a própria vida deles, do fato de que o caminho da redenção era a morte justificadora. Eles precisavam entender que aqueles que queriam ser discípulos dele não veriam riquezas, fortunas, fama, glória e coisas dessa natureza. Que o caminho do discípulo de Cristo era bem diferente daquilo que eles esperavam. Aqui observe que nós já podemos ver como a teologia da prosperidade, que aponta para uma direção completamente oposta a essas palavras de Jesus, ao estimular que as pessoas desejem riquezas, vida vitoriosa e coisas dessa natureza, ou seja, estimula o cristão a buscar sempre coisas boas e maravilhosas e extraordinárias aos seus próprios olhos, é uma teologia que segue numa direção bem semelhante à tentação de Pedro. E Jesus repreendeu, arreda Satanás. Portanto, cuidado. Quando você vê pessoas, falsos profetas, anunciando que a vida cristã é uma vida de só vitória e que você deve buscar em Deus grandes coisas e riquezas e bens materiais, e estimulando você a sempre buscar em Deus estas coisas, então lembre-se do que Jesus disse. Se alguém quer vir após mim, você quer ser um discípulo de Jesus de fato, você quer ser um cristão de verdade, você realmente entendeu que Cristo na cruz do Calvário pagou o preço da nossa redenção, e então você quer a redenção porque você crê nas promessas de vida eterna dele, ele diz: a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o caminho seria semelhante ao caminho de Cristo. Claro que nenhum de nós precisa ser encravado numa cruz para a redenção, porque isso já foi feito. Todavia, o caminho é o mesmo caminho de dificuldades, lutas e sofrimentos. Aí você pode dizer assim, mas por quê? Porque o mundo jaz no maligno. É o que o apóstolo João nos diz em sua primeira carta. O apóstolo Paulo ainda, em Colossenses, diz que ele nos tirou, nos libertou do império das trevas. Portanto, nós estamos vivendo num mundo que a maldade, o mal, eles reinam. Ou seja, eles estão por todos os lugares
e fortemente presente. Logo, não poderia ser diferente. Como é que você espera ser tratado se você é completamente diferente do grupo no qual você está naquele momento convivendo no mesmo ambiente? Pense você que está num ambiente onde todas as pessoas elas pensam de um jeito. E, de repente, você se achega naquele ambiente, elas gostam de um tipo de vida, um estilo de vida, eles têm todos o mesmo pensamento, ou pensamentos semelhantes em relação à vida, ao comportamento, roupas e tudo mais. E você chega. Você olhar para um lado, vai olhar para o outro, você, em pouco tempo, vai, por ser diferente no seu modo de ser, seu modo de pensar, seu modo de vestir, vai chamar a atenção deles e você vai ficar se sentindo estranho. Então é natural que haja um deslocamento. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Não significa que compramos guerra com o mundo, porque o Senhor Jesus, ele veio para salvar. Portanto, os discípulos deveriam levar ao mundo uma palavra de salvação e esperança. Todavia, o mundo vai olhar e não vai gostar. Eu vou usar aqui uma comparação. Seria como um policial íntegro, honesto, fiel, que realmente tem caráter, valor, eu digo isso porque nem todo tem, no meio de bandidagem, por exemplo. Um monte de bandido, um monte de traficante, um monte de gente fazendo tudo de errado e ele ali no meio. Olha, nem ele vai se sentir bem e nem os bandidos vão gostar de um policial íntegro e honesto no meio deles. Eles devem, que, no mínimo, matá-lo, né? Então, Jesus adverte, olha, se vocês querem ser meus discípulos, não vão esperando coisas boas agora, não. Mas por quê? Porque, ainda que Jesus estava trazendo o reino de Deus não ia ser instalado em sua plenitude naquele momento. O reino de Deus, ele estava chegando e a manifestação do poder de Deus estava sendo vista nas obras de Cristo, Jesus realizando coisas maravilhosas, inclusive expulsando demônios, mostrando que o reino de Deus é superior ao império das trevas. Todavia, o reino de Deus não chegaria em plenitude. Eles, inclusive, tinham razão para estar empolgados, claro. Imagina, Jesus estava expulsando demônios, curando as pessoas, alimentando multidões e pregando extraordinariamente. Eles tinham razão para estar muito empolgados. Só que eles não haviam entendido ainda que o reino de Deus não chegaria em plenitude. Ainda demoraria. Não vamos culpá-los, porque de fato não era fácil de ser compreendido isso. Mas Jesus ensina. E Jesus então diz, olha, ainda não. Aqueles que querem ser meus discípulos vão passar por muitas dificuldades. Aí vocês vão ver as perseguições sobre os apóstolos, o sofrimento do apóstolo Paulo, que ele conta para nós em Coríntios. Nós vamos ver tudo o que aconteceu com a igreja nesse período, no período das cartas ou do Novo Testamento. E ainda temos o período dos mártires, que foi terrível. O Império Romano, com o auxílio dos judeus, pessoas as mais variadas, sem nenhuma razão, perseguiram de uma forma absurda, matando cristãos por diversão, maldade extrema. Isso, então, mostra aquilo que Jesus tinha dito. Olha, se você quer ser meu discípulo, você tem que estar pronto. Hoje, ainda temos que ouvir essa voz. Ele diz assim, mas a era dos mártires passou, verdade. Mas, todavia, ainda encontramos a nossa vida no mundo. Ainda estamos no meio deste mundo. O mundo ainda jaz no maligno. E você ainda encontrará maldade, perseguições, pessoas que vão querer prejudicar a igreja, mesmo que não haja nenhuma razão para isso. Há pessoas morrendo em alguns países por causa da fé. E no nosso país, que se diz cristão, há pessoas perseguindo a gente por causa da nossa fé. Então, isso ainda é uma realidade. Logo, quando você se achega a Cristo, você tem que ouvir a verdade. E a verdade é, olha, ser cristão não é fácil. Ser cristão não é um caminho de só coisas boas, só coisas boas.
O que tem de bom então? O que tem de bom em ser cristão? O que tem de maravilhoso ser cristão? Primeiro, é o fato de que você, por estar unido a Cristo pela fé, você desfruta da justificação, o perdão de Deus. Deus não vai te cobrar os teus pecados mais. Deus não vai julgar e condenar você por causa dos seus pecados. Portanto, você está livre, inclusive, das acusações de Satanás, porque Cristo justificou, pagou o preço dos seus pecados. Essa é a primeira maravilhosa notícia, realidade de ser cristão. E você, durante a sua jornada, estará sendo alvo de toda a graça divina. Primeiramente e fundamentalmente, santificadora. Deus vai estar trabalhando a sua vida, lapidando o seu coração, trabalhando a sua mente. Ele não vai querer destruir você, ele vai querer santificar você. Ele não quer lançar você no inferno, ele quer preparar a sua vida para o reino eterno. Então, você terá todo um trabalhar, um cuidado, o Deus que vai ouvir suas orações, o Deus que vai abençoar, sim, você muitas vezes, as suas necessidades, mas principalmente o Deus que vai cuidar da sua vida, preparando para a eternidade. E aí tem um outro ponto fundamental, é que você durante toda a vida cristã, você tem a esperança, que é alimentada pelas promessas de Deus, pela ceia do Senhor, que nós entendemos que deveria ser feita dominicalmente, segundo a palavra de Deus nos mostra. Então você tem a esperança de que o Senhor, que está cuidando de você, prometeu que sim, um dia será tirado todo o pecado, um dia será tirado toda a maldade, um dia Deus purificará o mundo e inclusive as nossas vidas serão completamente santas e viveremos para sempre no reino eterno, um novo céu, nova terra, onde só o amor de Deus, só a graça, só a misericórdia, a bondade, a justiça, as virtudes do Senhor, tudo estará presente. Mal nenhum. Então, essa é a parte maravilhosa. Mesmo que aqui passemos por lutas. E passamos muitas lutas. Somos perseguidos o tempo inteiro. Pessoas querem nos derrubar o tempo inteiro. As pessoas querem acabar com a igreja. Por quê? Porque ela é igreja. Então, porque no mundo jaz o maligno. Então, Jesus advertiu, você tem que ter paciência. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. O tomar a cruz é o morrer para o mundo, é o se tornar inimigo do mundo, é a nossa identificação com Cristo. Não é que alguém vai ter que morrer na cruz necessariamente, nem é que alguém especificamente seja a cruz que você carrega. É o morrer para o mundo, né? Porque tomar a cruz, ser encravado na cruz, significava ser maldito para o mundo, né? Ser condenado pelo mundo. Então nós nos unimos a Cristo na cruz do Calvário, né? E andamos com Ele. E Jesus então continua. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quer perder a vida por minha causa, achá-la. Portanto, veja que há um preço. Não é que você está pagando a salvação. De forma alguma, você nem poderia. Mesmo que você desse todos os seus bens, desse a sua vida e tudo que você pudesse dar, você não pagaria a sua redenção. Por quê? Porque você é pecador, continuaria sendo pecador, e somente alguém que não fosse pecador poderia pagar a dívida de um pecador. Porque se você sofre pelos seus pecados, na verdade você só está sofrendo as consequências, a justa justiça. Por isso que o inferno é dado aos que não estão em Cristo. Eles vão sofrer os danos de seus pecados. Uma pessoa rouba, vai para a cadeia. E assim é a ação e consequência. Então, você não vai pagar a sua salvação. Todavia, há um preço que é o preço de estar em Cristo. É o preço de ter a salvação. É você ser unido a Cristo, aquilo ali trará implicações por estarmos no mundo. Então, se você quiser ter uma vida boazinha aqui, só fácil, só vida fácil, então você não serve para o reino de Deus. Se tudo que você quer é glória, o mundo gospel, o mundo evangélico de hoje,
As igrejas evangélicas têm muito disso, isso é uma tristeza para nós. As pessoas estão em busca de fama, elas estão em busca de glória, elas estão em busca de bem-estar, elas estão em busca de dinheiro, riquezas, fortunas, elas estão em busca disso. Ou seja, no final das contas, elas não se converteram. O que elas querem é apenas aquilo que todo ser humano quer, né? Uma satisfação pessoal agora, e usa a fé para isso. Então, é exatamente o oposto. Aquele que quer tudo isso, aquele que esse é o caminho que quer percorrer, não serve para o reino de Deus. Porque se tudo que você quer é isso, Jesus disse para as multidões, já receberam sua recompensa. Se você só faz as coisas para aparecer, para ser glorificado, para mostrar glória e grandeza, para ser exaltado, para aplaudirem. Se tudo que você faz dentro do próprio cristianismo é para isso, você já recebeu sua recompensa. Então não espere mais nada. Então o caminho é diferente. Olhe para Cristo. Foco em Cristo. Então continue com as lutas e as perseguições. Não é fácil, vou dizer a você, não é fácil. Não é fácil você saber que as pessoas ao seu redor querem te derrubar. Não é fácil saber que as pessoas querem te prejudicar. Não é fácil saber que o mundo quer te matar. Então não é fácil saber, de fato, que você é odiado pelas pessoas. Então isso não é um caminho legal. Não vamos dizer que é. Ninguém vai dizer que Deus não quer que você seja masoquista. Mas é um caminho que é inevitável. Mas por que inevitável, pastor? Porque você está num mundo que é mau. Um mundo que jaz no maligno. Um mundo que acha que, por causa do seu orgulho, arrogância, soberba, acha que tem que ser melhor que todo mundo, acha que tem que mandar. Aqui quem manda é a gente e pronto. Esse é o mundo. Então a gente vai sofrendo. Qual é a nossa glória, então? A glória da igreja é a perseverança. A glória da igreja é não desistir. A glória da igreja é perseverar. A glória da igreja é continuar firme. A glória da igreja é estar sempre olhando para Cristo até o final. Lembre-se que pessoas morreram pela fé. Portanto, aquele que não desistir porque o que quer é a vida eterna, aquele que perseverar até o fim porque o que ele deseja é viver em Cristo e com Cristo, aquele que não desiste por causa do Senhor, esse receberá a vida eterna. É esse que serve. É esse que Deus quer. Porque são esses que mostram que amam mais a Deus do que a si mesmo. O caminho é difícil, mas a recompensa final é gloriosa. Como diz Jesus ainda mais, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O que adianta ter tudo aqui, toda essa glória aqui, e depois ser lançado no inferno? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E não é que a salvação é pelas obras, mas é que cada um receberá de acordo com o caminho que escolheu. E é óbvio que cada caminho que a pessoa escolhe, o caminho Cristo Jesus, ou o caminho do orgulho, do amor a si mesmo, tem as suas obras próprias, né? São as obras da carne e os frutos do Espírito. Então, de acordo com o caminho que você escolhe, tem as obras que são coerentes com esse caminho, e inevitavelmente cada um vai agir de acordo com o caminho que escolheu, e vai receber de acordo com o que escolheu, né? E que naturalmente foi caminhando. Então, a esperança deve alimentar o cristão, a esperança deve fazer você não desistir. O pastor disse que o caminho seria difícil, eu acho que eu vou desistir. Se você pensa assim, então é porque você não entendeu a dimensão da salvação, o quão gloriosa é a redenção e quão terrível é o inferno, e você realmente não está interessado na vida eterna, não está olhando para Cristo. Então não faz isso. Olha para o Senhor, segue em frente. Deus dá graça, Deus conforta, Deus traz alento, Deus fortalece, Deus ajuda. Tá? Deus não deixou a gente sozinho, Ele disse que não abandonaria a gente. O caminho é difícil, mas não é solitário. O Senhor Jesus está com a gente. Talvez a gente se sinta muitas vezes sim sozinhos, mas Deus continuará com sua igreja. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Bom, aqui é um texto em que há diversas possibilidades. Eu vou apresentar uma possibilidade talvez mais que seja interessante. Ele está falando só com os discípulos, né?
E a gente não poderia dizer assim, então Jesus voltou já, porque eles não morreriam, né? Então Jesus já voltou. Alguns vão dizer assim, não, ele estava se referindo à destruição de Jerusalém. Mas para eles, qual foi o benefício disso, né? Ver a destruição do povo judeu, da cidade de Jerusalém, a dispersão dos judeus. E o que tem de bom nisso? E o texto traz como uma coisa boa, ele não traz como uma coisa ruim. Olha, eu venho para destruir tudo, tá? Essa é a novidade boa. Não entendi. O que tem de bom nisso, né? Então não parece fazer sentido com o contexto, né? Já que Jesus está dizendo, olha, vocês têm que perseverar até o fim, vocês vão sofrer, mas tem retribuição, né? Então tem coisas boas. Parece-me que o Senhor Jesus está se referindo à consumação da obra redentora. Ou seja, ele está se referindo a toda a obra de morte, ressurreição, em que então o reino de Deus é instalado. E aí nós temos até o Pentecostes, inclusive. Porque observe que o Pentecostes é a parte final da chegada do reino. Porque então o reino de Deus chegou e o poder de Deus pelo Espírito Santo é dado à igreja. Então, ele está se referindo a toda essa obra. Aí você diz assim, mas por que ele falou que alguns não morreriam? Porque um dos que estão aqui é Judas. E Judas se matou antes da ressurreição de Cristo, antes do Pentecostes. Então, eu vou considerar que essa seja uma interpretação interessante, porque eu sei que há várias sugestões. O Senhor Jesus se referindo à vinda do reino dele com o Pentecostes, que é o final, né? É a conclusão dessa obra de Cristo, né? Porque aí o Espírito Santo foi dado em abundância para a igreja, para a manifestação do reino. E ele se referiu à morte, ao fato de que nem todos veriam o reino, porque inclusive Judas se mataria. Então essa a gente pode falar que com certeza Judas se matou antes, né? Isso a gente vai encontrar em um outro momento nos evangelhos, quando o Senhor Jesus fala que nem todos estavam limpos, né? E aí o próprio texto diz que ele estava se referindo a Judas, não estava limpo, né? Então ele já fez isso em outro momento, uma distinção em relação dos discípulos em relação a Judas. Então é possível que ele tenha feito essa distinção. Porque a ideia dele aqui não é trazer uma tristeza, mas animar os discípulos diante do fato de que eles teriam que passar por lutas e perseverar até o fim. Por quê? Porque o Senhor manifestaria o seu reino, né? Então é algo bom, não algo ruim. Portanto, persevere, insista e vamos juntos até a vida eterna, pois a vida eterna é Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Agradecemos sempre por tudo, glorificamos o teu nome, bendizemos. Pedimos que o Senhor nos ajude a caminhar. É verdade que nós temos que nos aperfeiçoar, e o Senhor mesmo é que opera a santificação. Portanto, agradecemos por isso e pedimos que nos ajude a estar sempre olhando para Cristo, a fim de termos prazer, alegria em ver que o Senhor está operando em nossas vidas. Também pedimos que nos ajude, Senhor Deus, nas tribulações, tanto a sermos firmes, quanto também, Senhor Deus, nos livre de muitos males que com certeza os homens maquinam, eles vão planejando contra a tua igreja, contra nós. Portanto, Senhor Deus, nos ajude, por causa que a maldade está no mundo e o Senhor tem visto quanta maldade não é feita contra nós, Senhor. Ajude-nos, fortaleça-nos, livre-nos do mal, que o Senhor seja glorificado. Só o Senhor. Nós não queremos ser a glória, queremos a tua glória. Queremos que o Senhor seja glorificado nos livramentos, na salvação, nas obras graciosas, em toda manifestação de tua bondade, tudo sejas glorificado, para que a gente se alegre na tua glória. Então que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão, e tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.